Franklin, o seu livro Tesouros de Agostinho, Tesouros sempre remete a alguma coisa valiosa, né? De acordo com o livro, quais você diria que são os ensinamentos assim mais preciosos que Agostinho deixou para a gente e como que nós podemos usar esses ensinamentos para poder fazer com que nós possamos, no dia de hoje, ter uma fé mais profunda? Ok, só voltando, só para fechar a questão, Sim. me ocorreu agora. Então, o leitor vai ter esse panorama da vida de Agostinho aqui no livro, um panorama da teologia dele. Antes do leitor chegar aos textos selecionados, vai ter um panorama da teologia dele que tem a ver com a sua pergunta, Hugo. Assim, eu diria que de tudo que Agostinho escreveu, Trindade, a união das duas naturezas, humana e divina em Jesus, pecado, graça, talvez a grande questão que seria muito importante para nós redescobrirmos hoje é o senso da beleza de Deus. Poucos teólogos da história da igreja lidaram com essa questão de Deus como o ser mais belo que há. Muito da nossa abordagem à doutrina cristã, à teologia cristã, é cerebral. A gente pensa na doutrina cristã como conteúdo a ser adquirido. A gente chega à Bíblia, em alguma medida, ou como um conteúdo a ser adquirido, ou como uma busca de uma direção imediata. Receber uma palavra para o dia hoje. Mas mais do que isso, a questão da percepção espiritual, a questão do intelecto ser cheio de boas ideias a respeito de Deus, de Jesus, de pecado, graça, salvação, etc. E tal. Isso é importante. Agostinho introduz esse tema de Deus como ser mais belo que há. Para Agostinho, Deus é um ser de simetria completa. A doutrina da Trindade, Agostinho, é um mergulho nesse ser que é o ser mais belo que existe. Então, a tradição calvinista do século XVII em diante começou a falar de graça irresistível. E muita gente acha que, para os calvinistas, a graça irresistível seria que Deus atrairia pessoas, ou melhor, arrastaria pessoas pelas orelhas para o céu. Elas seriam salvas contra a sua vontade. Pegando esse tema da graça irresistível, para Agostinho, o pecador é atraído por Deus porque quando o Espírito Santo opera nele e internece o seu coração e tira as camas de pecado que blindavam seus olhos contra Deus, o pecador agora passa a ser atraído pelo ser mais belo que há. Ou seja, é a própria beleza e simetria que há em Deus que nos atrai para ele. Quando o pecado, então, perde o poder de dominar a mente, os olhos, o coração, a vontade do pecador, o pecador agora é irresistivelmente atraído por ser mais belo que há. Mais adiante, Anselmo da Cantuária, um seguidor de Agostinho, vai tratar dos graus de beleza como a prova da existência de Deus como ser mais belo que há. Então, Anselmo vai dizer que a gente só pode falar que há coisas muito bonitas, pouco bonitas e feias, porque já nós pressupomos em nós que há um padrão de beleza último, absoluto, para julgar a beleza dessa vida. E esse padrão último é o próprio Deus. Sim. Então, Agostinho, Anselmo, Blaise Pascal, dentro da tradição católica, Jonathan Edwards e mesmo John Piper, dentro da tradição protestante, são alguns dos poucos pensadores que me ocorrem agora que trabalham essa noção de Deus como ser mais belo, o Deus que nos encanta. Sim. Ou seja, Deus se apresenta para nós como tão belo, em essência e simetria, em equilíbrio de virtudes, de atributos, de pessoas unidas num único Deus, que tudo mais perde o encanto para a gente. Ou seja, a nossa motivação para não pecar não é que o nosso pecado apenas vai ofender a majestade divina ou vai escandalizar o nosso irmão ou nossa irmã ao nosso lado. A gente não peca porque o pecado é feio. Ele desfigura. Enquanto do outro lado, Deus é o ser mais belo, e quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais belos nós nos tornamos, como uma antecipação da ressurreição corporal e da renovação do nosso corpo no dia vindouro, no dia da eternidade.